E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está fechando o expediente, assim como nós. Meu nome é Tainá, hoje eu estou aqui com os meus sócios William e Bruno. Boa noite, rapazes. Olá, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série No Sofá. Lembrando vocês que nessa série a gente fala sobre cultura, música, livros, séries que nós achamos interessante, numa conversa de final de expediente mesmo, para falar sobre as coisas que a gente vem acompanhando. Hoje nós vamos tratar de uma série brasileira que foi lançada no dia 22 de março de 2019 na Netflix. É uma produção original da Netflix também. E o nome da série é Coisa Mais Linda, uma série brasileira que tem 2 temporadas e 13 episódios. Posso continuar? A série se passa em 1950, 60 e tem como a seguinte sinopse. Se passa em São Paulo, né, como eu disse, no final da década de 50 e início de 60, onde a personagem principal, Maria Luísa, é casada, né, com seu marido, e o marido vai para o Rio de Janeiro abrir um restaurante. Nesse período, Maria Luísa vai até o Rio de Janeiro para encontrar o seu marido, Pedro, e ao chegar no Rio de Janeiro percebe que ele sumiu, que ele desapareceu. Encontra um restaurante fechado, ele sumiu com todo o seu dinheiro, toda a riqueza que seria destinada ao restaurante, e nisso Maria Luísa precisa ressurgir, né? Precisa ressignificar a sua vida e pensar sobre as questões relacionadas à sua vida financeira, ao seu filho, enfim. E nisso Maria Luísa encontra outras pessoas, outras mulheres que lhe dão força para isso, né? E para iniciar uma nova jornada que a gente não vai dar muitos spoilers, acho. Mas enfim, é uma série inspirada, né? Nesse contexto. O nome da série é inspirado na canção Garota de Ipanema, né, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e tem muita música boa, a trilha sonora é incrível e bossa nova. A trilha sonora e a arquitetura dessa série. Exato. Nossa senhora, eu sou apaixonado. Então, o que vamos falar sobre os pontos principais de Coisa Mais Linda? Que baita série. Para começar falando, essa série, pessoalmente, eu achei sensacional. Ela desenvolve assim temas muito delicados, não só delicados como extremamente importantes ao momento que vivemos, com certa, ao mesmo tempo que ela é impactante, ela traz uma delicadeza na narrativa, né? A narrativa, ela, seja pelo contexto, pela trilha sonora, pelas atuações, ela tem uma leveza em tratar em temas muito delicados sem deixar de mostrar os absurdos, né? Não estou dizendo que a série não tem cenas fortes, né? Estarrecedoras, mas ela constrói a narrativa dessas cenas com certa leveza, e isso nos causa impacto, porque demonstra o quão normal é, no contexto, aquela situação. Vou dar um spoiler. A cena em que uma das amigas da Marilu apanha do marido. Aquela cena, a construção da cena, do episódio, tu percebe, tu tem uma sensação incômoda de normalidade quando tu vê ela apanhando. E eu acho que isso é um instrumento da direção para justamente nos chocar. No momento que a gente percebe aquela construção narrativa e vê uma moça apanhando do seu marido, e ver os aspectos de normalidade naquele cenário, isso é para nos chocar. Claro que quem não se choca, bom, aí nós vamos ter que conversar diferente, mas é para chocar. Eu acho que nessa tua fala está o ponto principal e a importância dessa série e desse debate que a série nos traz. Ela se passa há 60 anos atrás, né, num cenário, num contexto de 60 anos atrás. E as questões que ela traz ainda nos chocam, né? Porque isso ainda existe na nossa sociedade atual.
né? Esse machismo, essa... o racismo, né? O racismo, a inferioridade da mulher, né? Por parte do seu marido, dos seus pais. E são coisas que nos chocam, né? Ao assistir, que se passa na época da série, né? Final da década de 50, mas são coisas que a gente vê hoje acontecendo na nossa sociedade. Então, embora estejam contextualizadas, né? Nesse período passado, hoje são coisas que a gente vê quase que iguais, né, nos nossos dia a dias e que as mulheres passam. Mas como o Bruno falou, a série retrata esses temas importantes de uma forma muito leve, de uma forma que consiga atrair certos públicos a assistir e também a observar esse tipo de assuntos importantes, sabe? Parece que mesmo que com essa construção, não sei se a leveza realmente é a palavra delicada, mas de toda forma eu vou usar ela. Com essa leveza, mesmo assim ela consegue tocar na ferida. Esse é o ponto importante, tocar na ferida. E aqui a gente falou da questão do racismo e dessas questões que a gente já introduziu do machismo, né, da sociedade patriarcal que vivemos. E é interessante, agora eu não me recordo o nome da melhor amiga da personagem principal. A Adélia. Ela sofre a dupla opressão, né, que a gente ouve falar quando se trata dessas questões. Uma mulher negra, dupla opressão. Então, em algumas situações onde a personagem principal, a Maria Luísa, sofre a opressão, sofre o machismo, né? A Adélia está sofrendo o machismo e o racismo. Então, mesmo esse é um debate muito delicado, né? Porque até nos momentos em que nós percebemos que os indivíduos estão se relacionando com mais franqueza com as protagonistas, eles ainda são machistas. Exato. Eu lembro muito bem de uma cena onde o dono da gravadora, que eu também não me recordo. O Roberto. A Thay lembra dos nomes tudo. Mas ele virou um amigo da protagonista, ajudou ela em diversos projetos, etc. Mas mesmo assim, mesmo com essa relação um pouco mais igual entre o personagem masculino e a personagem feminina, ainda assim, em diversos momentos, fica escancarado o machismo da relação dos dois. Claro que a Maria Luísa se impõe em praticamente todos, uma personagem fantástica nesse sentido, assim como todas as outras. Mas o que eu quero dizer é que ele, como homem, ele impõe a superioridade dele como homem, como empresário, né? Ele parece estar num aspecto de superior. E pegando um gancho, essa questão da superioridade, muitas pessoas assistem e pensam, isso acontecia naquela época, nos anos 60, mas não. Hoje acontece diariamente essa questão de um homem se achar superior em relação a uma mulher. Assim como eu trago as situações da Adélia. Muitas pessoas assistem a série e pensam, nossa, hoje uma mulher negra não é tratada assim no Brasil. Quando, na verdade, o nosso país é um dos mais racistas que existe. Sim, mulheres como a Adélia sofrem esse preconceito duplo por serem mulheres e por serem negras. Então, o que acontece na série é simplesmente uma retratação também do nosso cenário atual. Eu acho que... e aqui, desculpa, eu peço desculpa a vocês pela forma que eu vou dizer isso, mas eu acho que negar o machismo e o racismo, assim como outras formas de preconceito e opressão na nossa sociedade, é uma pura questão de ignorância, de desinformação. Claro que em diversos aspectos, em diversos momentos, é a má-fé da pessoa, é o próprio preconceito que, né, a faz dizer que não. Mas, como tu disseste, Tainá, dizer que não existe... Quando a gente vê as cenas dessa série, dos anos 50, 60, e compara com o momento atual, é estarrecedor o quanto atual ela é, né? Com certeza. E aqui um aspecto que eu acho interessante falar sobre o racismo e a questão do machismo, né? Inclusive, a base que eu comento isso é um estudo maior sobre o racismo. Acho que a Thay com certeza vai poder falar mais sobre a questão do machismo. Mas eles têm um aspecto de negação de humanidade. Essa ideia de superioridade do homem perante a mulher ou do branco para os não brancos tem um aspecto de negação da humanidade.
Não é pura e simplesmente imaginar que o homem, alegar que o homem seja melhor que a mulher. É inferiorizar a mulher como ser humano. Isso é uma leitura que eu faço com base em alguns autores que estudam o racismo. E eles dizem justamente isso. A ideia da raça é a negação do aspecto humano daqueles que não são brancos. E eu acho que o mesmo acaba acontecendo nessa expressão do machismo. Sim, com certeza. E falando sobre isso também, essa questão do machismo e do racismo, a gente pode mencionar o quanto isso influencia na vida de uma mulher desde a criança. Que isso a gente pode mencionar a Conceição, né, que é a filha da Adélia, em que em inúmeras situações na série ela passa por situações de racismo, de machismo, inclusive quando ela troca de escola. Sim. Né? Aí outro spoiler pra galera, que é uma situação quando ela vai estudar numa escola particular da socialite, né, carioca, e lá ela diz que as pessoas a excluem em função do cabelo, da cor da pele, enfim, então é um outro aspecto importante se falar sobre o machismo e o racismo. Porque a Adélia, ela ascendeu na sociedade, né? Ela era faxineira, né? Ela estava numa classe inferior e ela virou sócia do restaurante, ela virou empresária, né? Então ela começou a ter recursos financeiros, o que não era normal para uma pessoa negra na época. E nem hoje, a bem da verdade... Isso, eu ia falar exatamente, né? A gente pode ver nos nossos círculos, a gente tá falando de uma situação, né? A gente tá num patamar privilegiado, né? Nós somos privilegiados porque somos brancos, a gente está num patamar diferente. E quantos negros a gente teve colega de faculdade, né? Quantos negros a gente vê hoje aqui na nossa cidade, representantes, quantos negros a gente tem vereadores, quantas mulheres tem vereadores aqui na cidade, sabe? Então acho que isso tá intrínseco na nossa sociedade, e essa questão esse elemento de ser intrínseco, ele nos remete a alguns conceitos que dizem que o racismo é estrutural, é estruturante de nossa sociedade, tanto quanto o machismo. A sociedade patriarcal ela é estruturada ao redor dessa ideia do patriarcado, e isso que leva para uma crítica muito interessante. Se nós, na própria série isso fica evidenciado, no momento em que a Adélia ascende socialmente, ela deixa de sofrer racismo, sim ou não? Não. Então isso é um elemento que prova a estrutura que o racismo, o aspecto estrutural do racismo na nossa sociedade. Muito embora ela tenha ascendido de classe social, conquistado um poder econômico, ela não deixa de sofrer com o racismo. E a mesma situação se percebe com a protagonista, com a Maria Luísa, porque ela, na realidade, inicia a série já sendo de uma classe mais abastada. E ela sofria o racismo da mesma forma. O machismo da mesma forma. Ela sofria com o machismo da mesma forma. E não era concebível na época uma mulher ser separada do marido, poder ter um negócio desquitada, poder ter e mesmo nesse processo de enfrentamento que ela conduz ao longo da série, obviamente enfrentamento, ela está sofrendo o machismo, né? Mas com as batalhas pontuais que ela vai vencendo, mesmo assim no ponto final, pelo menos das temporadas que temos, ela ainda está plenamente sobre a influência do machismo e hoje ainda estamos, né? Exato. E se tratando agora de outros temas e assuntos da série, né, a gente pode falar também das conquistas da mulher no mercado de trabalho, né, que a gente pode falar da personagem Teresa, que foi uma das únicas personagens, assim, fora as que estavam envolvidas com o Coisa Mais Linda, outro spoiler, desculpa, a gente pode falar da Teresa, né, que ela foi uma das primeiras mulheres no contexto da série a trabalhar em rádio. Então a gente via a questão do machismo sempre implantado ali ao redor dela em tudo que ela ia fazendo na série, né? Ela era uma escritora e depois disso foi trabalhar na rádio, e o próprio colega dela de bancada da rádio olhava e dizia: meu Deus, ela não sabe fazer nada. Essas cenas, né? Dão uma raiva. Dão muita raiva, mas é interessante, exato, mas é interessante que durante a série ele vai vendo, ela vai provando o quanto ela é capaz.
né? Então é muito... Exato, infelizmente é necessário ela provar, né? Infelizmente é necessário nós mulheres provarmos todos os dias o quanto somos capazes. Mas em relação a Teresa, é muito interessante ver a evolução do personagem dela e também do companheiro dela de bancada, assim. No final, tudo bem, ele fica apaixonado por ela, né, no final da série, outro spoiler, mas é muito interessante ver essa questão do lado profissional. Tainá, aqui um depoimento pessoal que eu tenho certeza que o William vai concordar comigo. Eu e o William e todo e qualquer outro homem talvez do mundo é machista, né? Nós somos criados nessa sociedade, nós somos ensinados sobre preceitos machistas, sobre princípios de uma sociedade patriarcal e, por consequência, somos machistas. E trabalhar com uma mulher que conhece tanto, que estuda, que tem contato com a teoria feminista, com a prática feminista, nos muda diariamente. Nos engrandece, né? Nos engrandece. E é triste que tu tenhas... não só tu, mas como todas as mulheres tenham que provar capacidade para que sejam ouvidas, para que sejam levadas em consideração, mas ao mesmo tempo que é triste, como é que eu posso dizer? É um elemento que engrandece vocês. Sim. Porque é, como tu falaste, né, a questão dos direitos trabalhistas, né, do espaço no trabalho, no mundo do trabalho, questão da possibilidade de votar, de fazer parte das escolhas políticas, tudo isso é fruto de lutas feministas, de movimentos coletivos de mulheres. E quando a gente debate e diz que ainda hoje a gente vê elementos tão parecidos com o que a série retrata, a certeza que a gente tem que ter é que é daqui para frente. Exato. Não existe saudosismo a respeito do racismo ou do machismo. Nós não podemos olhar as décadas passadas e ter saudade desse tipo de prática. E vocês são a força motora desse movimento que é progresso, né? Desse movimento civilizatório que marca que faz um risco no chão e diz: daqui para trás não existem mais possibilidades. E isso é muito bonito conviver com uma mulher que é tão dedicada a esse tipo de pauta e que, por consequência, nos faz, pelo menos um pouco, ser parte desse processo também. Muito obrigada, né? Espero que vocês... pessoal. Espero que vocês também, assim como eu, estejam sempre em desconstrução, né? E até outra coisa que eu queria mencionar da série, já seguindo a nossa análise aqui, é a questão da relação de homens e mulheres com o sistema penal e também em relação à família, né? A gente tem o personagem Augusto da série, que ele matou a Lígia, né? Aí um grande spoiler da primeira temporada. Nossa! Meu Deus! Cara, deixa eu falar aqui. Não cortem essa minha fala na edição. Esse episódio tem que sair com uma tarja de spoiler. De spoiler, exatamente. Porque foi muito pelo. Mas ele mata a personagem Lígia por uma questão de machismo extremo. Meu Deus. E durante o julgamento, se a gente for ver a forma como ele foi julgado, que aconteceu no final, se fosse alguma das personagens da série, né, que tivesse matado uma pessoa, enfim, com certeza o julgamento da sociedade e da questão jurídica também seria muito diferente. E a gente vê isso hoje também, né? E a questão da família, da proteção, por ele ser uma pessoa renomada, da questão de ser uma família tradicional, né? Isso também vem muito à tona e são coisas que a gente vê hoje também no nosso sistema penal. Fica muito claro que nesse momento, não só no julgamento jurídico, né, no tribunal, mas pela sociedade, o julgamento social, é a vítima que foi a condenada, né? Exatamente. O assassino não foi considerado culpado sequer pelo tribunal. Quer dizer, pelo tribunal foi, mas não podemos dizer que foi feita justiça nesse momento. E a sociedade condenou muito mais a vítima do que E isso a gente vê quando uma mulher é estuprada e perguntam qual era a roupa que ela usava, né? Se ela havia bebido, como ela havia se comportado. Então esse elemento na nossa sociedade persiste. Julgar a vítima como a culpada pelos crimes que sofreu, né? Exatamente. E eu acho que pra gente ir concluindo aí o nosso episódio, a gente pode falar de uma das melhores coisas da série, que eu acho que é comum
a todos nós, que é a demonstração da cultura brasileira, né? Meu da Deus. música, da arquitetura, dos figurinos. Gente, os figurinos dos personagens é uma coisa assim sensacional. Eu pirei na arquitetura. Eu gosto muito do estilo arquitetônico, especialmente de interiores daquela época. Eu sou retrô. Eu como músico pirei na trilha sonora, né? Ia te perguntar. Vou fazer um comentário sobre isso também, né? Por favor. Que logo depois que eu assisti a série eu fui atrás, né? Pesquisei e tem músicas conhecidas, tem músicas que são clássicos, né? Da MPB, da música popular brasileira. João Gilberto, Caetano Veloso, Tom Jobim, né? Garota de Ipanema. É um clássico, né? Que a gente, fora do país, ela é muito cantada. Inclusive, na primeira temporada, a abertura era a Garota de Ipanema em inglês. Sim, isso me deixou muito enraivecido. Como é? Mas isso mostra o quanto a cultura, a MPB, né, é conhecida fora do Brasil, né? A música nacional é conhecida fora do Brasil. Mas também a série traz várias músicas originais e que tem a mesma qualidade, ao meu ver, né, do que as músicas clássicas, né? Elas têm, e aqui eu já vou também deixar mais um spoiler, que é a cena lá se eu não me engano, na segunda temporada, no final, a irmã da Adélia, Ivone, né? A cena dela cantando no restaurante. Como canta bem, né? Demais, assim, e uma música que é uma música original, né, da série. E não vou cantar. Mas é uma música linda, né? Foi numa noite sem luar. Sim. Nossa, e só mais uma questão, tratando da música popular aqui, Caetano Veloso, Tom Jobim, todos esses obviamente são expoentes, né? Foram símbolos da música popular, mas a série também traz muito o samba. E o samba do morro, que tem a cena lá que eles chegam, que é muito, muito bonita essa cena. E o samba também, né? A gente é uma das faz parte da cultura popular, da música popular brasileira. Não, eu digo isso para que ninguém nos escute e pense que a música popular se restringe àquilo. Aquilo que é produto da cultura brasileira é música popular. Eu acho que até essa série daria um segundo episódio, porque tem muito tema que a gente tem vários temas. Eu ia falar isso agora, que eu me lembrei de vários outros temas de religião, que aparece o casamento da Adélia, que é numa religião fora, de matriz africana. Exato, de matriz africana. Falar mais sobre o machismo, sobre racismo, porque tem muitos pontos muito importantes nessa série. Mas eu acho que a gente ia ficar aqui, o episódio ia ter 1 hora, eu acho. Então vamos fazer assim... escutem, vamos pedir pro pessoal que se eles gostarem desse episódio é pra nos pedir pra fazer uma segunda parte. E daí a gente lá no nosso Instagram, galera. E daí a gente se concentra em alguns temas específicos porque esse foi um fechamento de expediente clássico. E aí eu posso me preparar pra cantar. Exato, claro que não. Ou sim. Foi numa noite sem luar. Não. Mas então vamos lá, pensar gente. no segundo episódio. O pessoal que viu a série pode nos indicar alguma cena específica, algum tema que quer que a gente comente. E eu acho que a gente vai fazer um segundo episódio sobre coisa mais linda. Então é isso, gente. Tem muitas coisas boas nessa série. Assistam. Vejam essa série. Desculpa os spoilers. E também tem uma playlist muito boa no Spotify, que é Coisa Mais Linda, da série mesmo. Então, para finalizar, sigam as nossas redes sociais. O Instagram é @aar.advogados. No Facebook, no LinkedIn é Amaral Andrade Rodrigues Advogados. No YouTube também. E relembrando, nos mandem as sugestões, hein? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Deixando claro que eu adorei esse episódio. E é isso, muito obrigada e até a próxima.